Ajeitou, bateu! Chegou o tão esperado dia! Hoje acontece a final da Libertadores e a gente já começa o esquenta por aqui. Hoje você vai acompanhar a trajetória do Flamengo e do Atlético Paranaense durante a competição até o dia da decisão. E com a participação, é claro, de comentaristas que vão analisar essa caminhada das equipes. Vamos até o Equador ao vivo com o narrador Theo José, que conta pra gente como que tá o clima por lá. Daqui a pouco, aqui direto de Guayaquil, o palco da decisão, a gente conversa sobre quem vai ficar com o título da Libertadores da América. E também vamos até o Rio de Janeiro e Curitiba para saber como que está o coração da torcida. E o Paulo Henrique foi até os bares de Florianópolis acompanhar alguns torcedores catarinenses. No sábado, dia 29, quem tu acha que vai levar? Ah, Mengão, né? Não tem como, né? Vamos engolir o Atlético. Não tem como. Final, chegou, ó, deixou chegar na final da Flamengo. Libertadores, estamos chegando, meu rubro-negro, seremos campeões. E além disso, vamos falar da arbitragem, memes, técnicos e olha, vai ter até torcedor ao vivo. É agora, depois da vinheta. Bora começar. E como eu já tinha falado, eu não vou estar sozinha nessa apresentação. Comigo hoje eu tenho dois convidados especiais, o Genilson, comentarista esportivo e também ex-atleta, né, Genilson? Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço e obrigado pela oportunidade. É isso, né? Falar de final, eu já tive a oportunidade também de disputar finais de campeonatos, né? Então realmente uma emoção muito grande e a ansiedade também, né? Então acho que a gente está nessa expectativa desse bom jogo aí. E a gente também tem aqui com a gente o Lucas Filos, que é comentarista esportivo e é apaixonado por futebol, né, Lucas? Oi, Domi, tudo bem? Genilson, todo mundo que está acompanhando a gente hoje aqui. E um prazer também, obrigado pelo convite, né, primeiramente. E um prazer falar sobre futebol, ainda mais sobre um jogo desse nível que acho que vai ser muito bom para todo mundo e ansioso para comentar com vocês aqui. Então a gente começa em alto nível por aqui. Como a gente falou na escalada, agora a gente vai direto para a cidade de Guayaquil, no Equador, onde o nosso comentarista da emoção, Theo José, já está aqui ao vivo com a gente e vai contar um pouquinho para a gente como é que está a expectativa aí da cidade, né, Theo? Boa tarde. Boa tarde, Dominique. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Genilson. Boa tarde para os amigos do SCC. Olha, eu estou aqui ainda no hotel onde está toda a equipe do SBT. Aqui atrás a gente tem o Rio Guaias e daqui a pouquinho, quando a gente encerrar a nossa conversa aqui, eu já sigo para o Estádio Monumental. O estádio que hoje, sábado, né, o trânsito está um pouco melhor, eu vou demorar uns 15 minutos para chegar lá. A gente tem mais um dia de tempo abafado aqui em Guayaquil, como toda semana, neste horário, ou daqui a pouco no horário do jogo, a partir das 3 da tarde, no horário aqui de Guayaquil, aí no horário de Brasília, às 5 horas da tarde, a gente deve ter a temperatura 28, 29 graus, mas é muito úmido, é muito abafado. Esse é um ponto que eu acredito que as comissões técnicas e os jogadores estão preocupados. Vai ser um jogo de muito desgaste. A gente já viu, desde ontem à noite, a cidade ter mais torcedores brasileiros. A gente tem aí cerca de 25%, talvez 30% de torcedores do Atlético Paranaense, o restante de torcedores do Flamengo. Segundo as autoridades aduaneiras aqui do Equador, a gente deve ter hoje no estádio cerca de 15 mil torcedores, no máximo 16 mil torcedores. Eu nem sei se vamos chegar a 15 mil pelos problemas que os torcedores do Flamengo tiveram com os voos saindo do Rio de Janeiro. Mas a expectativa era cerca de 12 mil torcedores do Flamengo
e 3.500 torcedores do Atlético Paranaense. A cidade respirando a Libertadores nesta semana e daqui a pouquinho a bola rola. Lembrando que hoje, se a gente tiver o jogo empatado, tem prorrogação e, se for o caso, vamos para os pênaltis. E, Theo, eu quero te fazer uma pergunta que eu sempre tive muita curiosidade. Em dia de final de decisão, como é que é a preparação do narrador? Você tem algum exercício específico? Daqui a pouco, antes de sair ainda, eu vou fazer aí uns 10, 15 minutos de aquecimento de fono, né? Essa semana toda, eu intensifiquei o meu trabalho de fono, né? Com a minha fono, a doutora Silvia Bandeira, lá em São Paulo, aqui através de vídeo, a gente intensificou, então ela já me passou o aquecimento, daqui a pouquinho a gente começa. Agora, hoje não, ontem eu terminei a minha produção toda, hoje eu acordei 7 horas da manhã, tomei o café tranquilo, eu gosto de tomar o café no dia do jogo um pouco mais cedo, porque geralmente a gente fica em hotéis onde ficam torcedores ou ficam até jogadores. Aqui tem muitos torcedores, o hotel encheu bastante nesses últimos 3 dias, e aí subo para o quarto e eu já começo a imaginar, de repente, o que pode acontecer, dou uma passada na minha produção que foi feita, leio um pouco jornais, por exemplo, e sites de Curitiba, o Flamengo, a gente tem aí uma divulgação maior, mas eu sempre gosto de ler, em se tratando de Flamengo, o Globo, vejo algum site, alguma rede de torcida organizada, porque hoje essas torcidas passaram a ser informações, a gente tem aí várias informações através de sites de torcedores mesmo, e aí não. E assim, eu estou abrindo hoje até um precedente para conversar com você, porque geralmente no dia de jogo eu fico sossegado, eu só vou falar da partida mesmo na hora que abre a transmissão. A gente começa mais cedo hoje, a gente começa 15 para as 3 da tarde, com a ancoragem em São Paulo do Benjamin Bach, mas ele vai acionar a gente aqui no estádio Monumental, e a partir de 20, 25 para 5, aí vem toda a transmissão aqui para o estádio Monumental, aí a gente vai até a entrega da taça, as medalhas, até a comemoração de quem ficar com o título. Theo, e para finalizar, o Lucas quer fazer uma pergunta para você. Boa tarde, Theo, tudo certo? Lucas Filos por aqui. Eu queria saber, a minha pergunta já é mais voltada para o jogo mesmo, para o campo e para a bola. Você acompanhou os últimos 2 jogos, as últimas 2 finais de Libertadores de perto, e foram finais decididas no detalhe, né? Foram jogos mais truncados, poucas chances, naquela linha que a gente já vê em muitas finais também, né? Momentos pontuais mudando o destino da partida. Eu queria saber se você acha que essa final também vai seguir essa linha ou se pode ter alguma diferença em relação a essas 2 equipes. Eu acredito que vai ser uma final muito parecida com o que a gente teve principalmente entre Palmeiras e Santos. A expectativa, as escalações não saíram ainda, mas a expectativa, principalmente pelo treino de ontem do Atlético Paranaense, é ele vir com o Terans. Então o meio de campo viria com 3 volantes e o Terans. E na frente o Vitinho e o Pablo, 2 atacantes. Então a gente vê que, se for essa realmente a escalação, o Atlético vem mais fechado para encarar o time do Flamengo. E não acho que está errado, não, porque a gente pega, nos 10 últimos jogos do Atlético, o Atlético conseguiu apenas 2 vitórias. O momento do Atlético não é o mesmo momento do Flamengo. Esse Atlético que a gente viu jogar até a terça-feira não é o mesmo Atlético que eliminou na semifinal o Palmeiras. O time acabou caindo um pouco de rendimento. A gente tem, por exemplo, o general, o Thiago Heleno, caiu bastante. Então, esses jogadores hoje, eles vão ter de voltar a serem aqueles jogadores que eliminaram o Palmeiras. Aí eu vejo um Atlético muito forte, um Atlético em condições de lutar pela sua primeira conquista de Libertadores. No Flamengo, não. O Flamengo é o Flamengo que a gente conhece, é o time titular, na frente o Everton Ribeiro, o Gabigol, o Pedro, a Arrascaeta. Quer dizer, é o Flamengo que a gente conhece. É um Flamengo que propõe o jogo. Então, eu acho que o Flamengo vai propor o jogo, mas o Atlético vai barrar esse jogo. O Atlético vai ser um time de muita marcação. Então, eu acho que hoje vai ser um jogo muito truncado. Eu acho que se o Flamengo não fizer um gol no primeiro tempo, é um jogo para terminar de repente 1-0 ou até mesmo ir para a prorrogação, porque o Flamengo vai entrar achando que tem que propor o jogo. O Flamengo entra como favorito pela campanha, foram 12 jogos, 11 vitórias e um empate.
O Flamengo tem 32 gols marcados nesta Libertadores. O Atlético não. O Atlético tem 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. O artilheiro do Flamengo, que é o Pedro, tem 12 gols, enquanto que o artilheiro do Atlético é o Pablo, tem 3 gols. Então a gente já vê nesses números que o Flamengo entra em campo para propor o jogo. Vamos ver a atitude do Atlético. Lembrando sempre, o Atlético tem Filipão no banco. O Filipão está na sua última final. Faltam 5 jogos para o Filipão encerrar a sua carreira como treinador. É a última final. Ele vai dar a vida para sair com o título hoje no Estádio Monumental. Theo, obrigada pela sua participação e a gente deseja uma excelente narração, um excelente jogo para você. E a gente está acostumado com você dando emoção para a gente espera muita emoção no jogo dessa noite. Muito obrigado, Dominique, muito obrigado para os amigos do SCC, é um prazer sempre falar com vocês. Estaremos juntos a partir de 15 para as 3 da tarde na transmissão do SBT. Um abraço forte para todo mundo, boas emoções e cuidem-se bem. Agora, gente, a gente fala da chegada dos times até a grande final. Chegar até a final não foi fácil. E agora a gente relembra um pouco da trajetória do Atlético Paranaense nessa competição. Essa que vai ser a segunda final desse time. Vamos ver. O Furacão iniciou sua jornada no Grupo B, junto com as equipes do Libertad, The Strongest e Caracas. A fase de grupos não foi moleza para o Atlético, que precisou suar a camisa para se classificar. Nos 3 primeiros jogos, empatou com o Caracas em 0-0, venceu do The Strongers por 1-0, com gol de pênalti de Terence. E perdeu de 1-0 do Libertad. O quarto jogo foi marcante, já que levou um verdadeiro chocolate. Perdeu de 5 do The Strongest. Depois desse ocorrido, algo mudou na equipe. E mudou mesmo. O técnico, Fábio Carille, foi demitido e Felipão chegou. E podemos dizer que colocou ordem na casa. Nas oitavas de final, pegou o Libertad, time que já estava no seu grupo. No primeiro jogo, o Furacão venceu por 2-1, com gols de Vitor Roque e Nicolas Hernandes. Na equipe adversária, Héctor Villalba descontou. Na partida de volta, a equipe paraguaia saiu na frente com Roque Santa Cruz. O jogo ia se encaminhando para os pênaltis, mas Rômulo empatou e garantiu a classificação para o time do Paraná. Nas quartas de final, o adversário foi o Estudiantes. O Furacão no primeiro jogo até pressionou e teve um pênalti e um gol anulados pela arbitragem. Agora o segundo jogo foi à base de emoção, decidido no último minuto, quando Vitinho cruzou para Vitor Roque, que de cabeça colocou o Atlético Paranaense na semifinal. E a decisão foi entre brasileiros. A equipe rubro-negra jogou o primeiro jogo em casa e conseguiu sair na frente com um gol de Alex Santana. Os donos da casa ainda tiveram que segurar a pressão do time paulista, jogando com a menos desde os 24 minutos da etapa final, quando Hugo Moura foi expulso. A volta foi um verdadeiro jogaço. O Atlético Paranaense veio a campo precisando só de um empate, mas essa vantagem não durou muito. Em apenas 3 minutos, Scarpa abriu o placar. No final da primeira etapa, o zagueiro Murilo entrou com as travas na coxa de Vitor Roque e acabou sendo expulso.
Mesmo com a menos, o Palmeiras conseguiu ampliar com Gustavo Gomes de cabeça. Após o gol, o Furacão colocou o Pablo, que mudou o jogo. Aos 18 minutos, Vitor Roque passou para o camisa 5, que empurrou a bola para as redes. E o gol que definiu a partida veio no finalzinho, aos 39 minutos. Terans arriscou de longe, a bola desviou em Piquerez e foi para as redes. Atlético classificado para a final. Quem vai vencer o duelo a gente não sabe, mas os atleticanos têm uma meta. Queremos ganhar a Copa Libertadores! Vamos, vamos, jogadores! Queremos ganhar a Copa Libertadores! E agora a gente confere como foi a caminhada da equipe carioca até a grande final. O Flamengo começou sua caminhada no Grupo H. Seus adversários foram o Talheres, Universidade Católica e Sporting Cristal. E olha, a equipe fez a melhor campanha da sua história na fase de grupos. Venceu o Sport por 2-0, também ganhou do Talheres por 3-1 e com a Universidade Católica teve um jogo mais pegado, mas venceu por 3-2. A única partida que a equipe carioca não garantiu os 3 pontos foi com o Talheres, quando empatou por 2-2. Nos 2 jogos seguintes, mais 2 vitórias. Classificado como líder do grupo com 16 pontos. Assim como o Atlético, o Flamengo também teve mudanças no comando. Paulo Souza saiu e o Dorival Júnior substituiu. Nas oitavas de final, a equipe rubro-negra pegou o Tolima. O jogo na Colômbia foi pegado e o Flamengo venceu por apenas um golzinho, marcado por Andreas Pereira. A volta parecia que ia ser complicada, mas não foi bem isso que se viu em campo. A equipe da casa destruiu e venceu assim com um placar básico de 7-1. Pedro, de inspirado, marcou 4. Matheus França e Gabigol, 1. E Quinones ainda fez o favor de marcar contra. As quartas de final contou com um confronto entre brasileiros. A primeira partida aconteceu na Neoquímica Arena. Mesmo com o fator casa, o Timão não aproveitou e perdeu por 2-0. A Arrascaeta no primeiro tempo. Já pintou com a Arrascaeta, bateu pro gol! Gol! Que golaço! Arrascaeta para o fundo da rede! E Gabigol no segundo fizeram os gols. Ajeitou, bateu! Gol! No segundo jogo, a partida teve um primeiro tempo bem equilibrado. Mas na segunda etapa, Pedro marcou um gol de carrinho e garantiu a classificação para a semifinal. Onde pegou o Vélez Sarsfield. As equipes entraram em campo pela primeira vez na Argentina. E olha, foi com facilidade que o rubro-negro goleou o Vélez Sarsfield por 4-0 e assim colocou um pezinho na final. Pedro marcou 3 vezes e Everton Ribeiro anotou o 4º. O jogo de volta no Maracanã parecia que ia ser mais tranquilo ainda. Porém, já no início o Vélez começou com um gol de Lucas Prato. Mas não assustou os flamenguistas não.
Na segunda etapa, Pedro e Marinho marcaram, confirmando assim a vaga para a grande final, para a alegria dos torcedores flamenguistas. E agora que a gente já viu a trajetória das duas equipes, eu quero conversar com nossos convidados. Genilson, qual a trajetória que tu acha que foi mais difícil, mais fácil? Como é que tu acha que tu vê isso? Sem dúvida, a mais difícil foi a do Atlético, né? Até porque a equipe do Atlético, se comparando em relação à equipe do Flamengo, é bem inferior tecnicamente, né? Então, acho que a dificuldade que o Atlético teve, questão também de mudança de treinador, então teve tudo isso, né? Mas a do Flamengo foi um pouco mais tranquila por conta do elenco que o Flamengo tem, né? O Flamengo tem peças que a qualquer momento ela pode decidir uma partida, né? Então é diferente do Atlético, que o Atlético é uma equipe que aposta muito mais no conjunto, né? Na maneira de jogar um pouco mais compactada do que a questão do Flamengo, que tecnicamente a qualquer hora, até no próprio banco de reserva, a hora que um jogador titular não está indo bem, não está correspondendo àquilo que o Dorival Júnior precisa, ele pode colocar um outro jogador ali que ele tem esse material humano no banco de reserva. Então, eu acho que por isso que até a trajetória do Flamengo foi muito mais tranquila, por conta até dos próprios adversários e também da qualidade do elenco. E Lucas, tu vê o Atlético como a chegada do Filipão como uma mudança no Atlético ali, que chegou até a grande final, mas ganhando assim de um golzinho. Foi sempre na fina, né? Não, foi sempre tenso, foi sempre muito equilibrado os jogos do Atlético. O Atlético não teve um time, esse ano, um ano muito marcante para o Atlético, mas se comparar com os outros anos recentes que foram marcantes, como 2019, 2018, o time do Thiago Nunes, até ano passado, é um time que joga um pouco menos em questão de volume de jogo, de propor o jogo, então é um time que está fazendo uma campanha histórica, mas de um jeito um pouco mais seguro do que propondo o jogo, fazendo jogos muito para frente, como o Atlético já fez em outros anos. Então existe esse lado do Atlético, mas com certeza a chegada do Felipão transformou tudo. Então ele é um cara que vai ser lembrado de qualquer forma como uma peça muito positiva para esse ano, porque quando o Atlético perde para o The Strongest de 5-0 aquele jogo, a sensação naquele momento era de que o ano do Atlético poderia estar acabando de certa forma, porque a gente não via mais ali no Atlético a possibilidade de classificar. A possibilidade existia, né? Tanto é que se classificou, mas não parecia que teria condições, porque ele precisava ganhar os 2 jogos e o time estava numa condição muito fraca. Então o Felipão chega, ele faz de primeira aquela história da família escolar, que ele sempre fala, que é juntar o elenco, é arrumar o vestiário. Isso dá uma força mental para o elenco, que é muito forte, e força mental com certeza faz muita diferença em jogos como contra Palmeiras, Estudiantes e agora o Flamengo, né? Então acho que o Atlético realmente faz uma campanha histórica, mas de uma forma mais tensa do que a do Flamengo, que pelos motivos que o Genilson falou, foi mais tranquila, né? Então a gente preparou agora alguns telões para mostrar essa trajetória em dados. Então, primeiro vamos ver como é que foi os números da equipe para chegar até essa grande decisão. Então a gente já vê ali que o Flamengo tá abrindo, mas ele teve 12 jogos, então ele teve 11 vitórias e 1 empate. Então, nessa trajetória, não teve nenhuma derrota até a grande final. Já o Atlético Paranaense teve 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Então, a gente consegue ver uma diferença bem grande entre as duas equipes nessa trajetória, né? A gente tem um segundo telão. Aí a gente preparou um telão de confronto entre as equipes. A gente vê que, no total, eles tiveram 73 jogos, 29 desses jogos foram vitórias do Flamengo e 26 vitórias foram do Atlético Paranaense. Então, parelho, né? Bem equilibrado, né? Está bem equilibrado. Nesse quesito aí está mais equilibrado. Você vê que a diferença do primeiro quesito ali que você mostrou, né? A diferença da campanha, né? São 12 jogos, é o único time invicto aí pode ser campeão invicto também, assim como outros 6 times já conseguiram conquistar a Libertadores invicta. O último foi até o Corinthians em 2012, né? Só que jogou um jogo a mais, porque a final era de 2 jogos. Agora vai ser um jogo a menos que o Flamengo vai ter, mas ele tem a possibilidade também de ser campeão invicto. E o último telão que a gente preparou foi da artilharia dessa Libertadores. Então a gente tem ali isolado o Pedro, que provavelmente não, já é o artilheiro da competição, porque os que vêm em sequência não estão mais nessa final, não podem mais ultrapassar o Pedro. E ali os 3 outros brasileiros que a gente vê são do Palmeiras, que foi eliminado pelo Atlético Paranaense. Então, querendo ou não, fica uma
fica aberto, né, esse placar ali agora, porque final única tudo pode acontecer, né? Quando a final é de um jogo só, é diferente de jogar, né? Geralmente a gente está acostumado com jogo de ida e volta, né? Que você, dependendo do resultado no primeiro jogo, você tem mais ou menos a ideia de o que fazer no segundo jogo, mas quando a final é um jogo só, aí já muda totalmente, né? Porque é a questão de momento. Aquele momento, se o time estiver bem no momento, ele consegue administrar aquilo. Agora, se ele estiver num mau momento nesse dia também, ele pode sofrer também uma goleada, né? No caso do Atlético, que tem um time que não propõe muito jogo, ele espera muito mais o adversário e gosta de jogar no contra-ataque. Diferente, né? Você vai ficar esperando um time te atacar toda hora, então eu acho que é um pouco meio perigoso. De repente, o Filipão, poderia ser um pouquinho mais ousado, ter um pouco mais de coragem e jogar um pouquinho mais para tentar bater de frente ali com o Atlético, com o Flamengo, desculpa. E agora vamos falar da expectativa. Para aproveitar o clima de encerramento da temporada, a gente mandou o Paulo no dia da final da Copa do Brasil para acompanhar os torcedores do Flamengo. E também mandamos ele para acompanhar o jogo do Atlético, o último jogo do Atlético Paranaense. Então vamos ver como é que está a expectativa aqui na capital para essa grande final. Estou aqui no Clube da Bola Esportes Bar, que inclusive tem até uma bandeira aí assinada pelo ídolo da nação rubro-negra, o Zico, e a gente veio acompanhar a expectativa dos torcedores pelo maior campeonato de clubes do planeta. E eu não estou falando dessa taça aqui não, viu? Eu estou falando dessa daqui, ó, a Libertadores da América, que vai acontecer nesse sábado, dia 29, entre Flamengo e Atlético Paranaense. E a gente veio ouvir os torcedores. Vamos comigo. Quem tu acha que vai dar? Flamengo, né? Com certeza. Quanto? 3-0, que eu sou otimista. Sábado que vem tá garantido. Tá garantido? Tá garantido. Quanto? 3-0. E se eu estava na final da Copa do Brasil, não podia deixar de perguntar para os torcedores do Timão sobre a opinião deles no duelo entre Flamengo e Atlético Paranaense. Eu acho que vai ser o Flamengo. Por quanto? Eu acho que vai ser os 2-0 pro Flamengo. Por que essa convicção toda? Porque estão futebol redondinho, né? Tu acha que o jogo de hoje é mais difícil pro Flamengo do que o jogo do sábado que vem? Com certeza, né? Até porque hoje é o Corinthians, né? Hoje é o Corinthians na final, né? E quem diz que na ilha não existe o verdadeiro flamenguista, direto do Rio de Janeiro? O Bruno estava com os amigos. E mesmo de longe, a expectativa é a mesma de quem estará vestido de rubro-negro em Guayaquil. No sábado, dia 29, quem tu acha que vai levar? Mengão, né? Não tem como, né? Vamos engolir o Atlético. Não tem como. Final, chegou, deixou chegar na final da Flamengo. E pro flamenguista, o céu é o limite. Até quando pergunto sobre o Ballon d'Or desse ano, dado pro Benzema, imagina se eles acham justo. Não. Quem que deveria ter ganho? Ali o Vini Júnior tinha que estar ali, na cara ali. E pra mim não adianta sempre Gabigol. Tem que quebrar isso daí, tirar o pessoal da Europa e levar o pessoal da América do Sul. Gabigol deveria ter ganhado? Gabigol também, Sou flamenguista, cara. Pra mim tudo é Flamengo. E não para por aí. Copa do Brasil, Libertadores da América, que nada. Pra eles, até na Copa do Mundo, só dá Mengo. Pedro vai fazer quantos gols na Copa? Olha, eu vou ser humilde. Na Copa, eu vou ser humilde. Ele vai ser o artilheiro. Vai ser o artilheiro. Por essas e outras que eles estufam o peito pra dizer: o Flamengo tem a torcida mais apaixonada do Brasil. Pra esse ano eu tenho planos, o Mundial invadir, Libertadores, o campeão ser bi. E vamos junto, Mengo, 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 Mengo. A gente sabe que o Flamengo arrasta multidões em todo lugar do Brasil em que joga. Mas em Florianópolis, essa final vai ficar pau a pau. Porque desde 2018, um grupo de torcedores fanáticos do Atlético Paranaense se juntam e acompanham os jogos. Nesse ano, o lugar escolhido para essa tradição foi um bar na região continental de Florianópolis. E nem mesmo a seca do dono do estabelecimento foi capaz de tirar eles da grande final da Libertadores. Fala pra mim aqui, ó. Qual é o teu palpite sincero pra esse jogo de sábado? Eles vão ficar bravos comigo, mas eu sou flamenguista. Tá explicado. Qual é o palpite então, CP? Olha, pode ser 1-0 pro Flamengo, a gente não vai ficar triste não.
Até dou uma rodadinha de show pra eles aí no final, aí, pra não ficar muito triste, né? E quando eu digo que são loucos pelo Atlético, eu não tô brincando. Em 2021, rolou até uma viagem para Montevidéu, acompanhar o rubro-negro na final da Sul-Americana. Chegamos em Montevidéu, a cidade completamente rubro-negra. Torcedores do Peñarol e do Nacional abraçaram o Atlético. Eu, o Lucas, sendo aqui de Florianópolis, indo até lá, com certeza foi dos títulos mais importantes, mais memoráveis pra gente. E o Lucas, que foi junto do Cauê, fez loucura bem maior que essa. Eu já tinha avisado os fotógrafos, o pessoal da filmagem, tudo que na hora de se ajoelhar ali ia ter uma surpresa. Minha noiva ficou perguntando, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo? Falei, depois você vê na filmagem. Ia ter um Atletiba no domingo, meu casamento era no sábado, a gente já tinha agendado tudo para domingo e tal, a nossa viagem. Daí eu lembrei do jogo, eu falei, não, vamos ter que adiar um dia ali, liguei pro hotel, o pessoal entendeu tudo. Então daí a gente viajou na segunda-feira e domingo ficamos em casa descansando e a gente ganhou o jogo de 2-1, ganhamos o clássico. Falando em clássico, como explicar uma paixão que vai até contra a maré dos desejos da família? Lá em casa era engraçado, né? Porque eu tenho um irmão e o meu pai também eram do Coxa, né? E aí, hoje em dia, não tem nem o que dizer mais. Os nossos amigos aqui que foram na final da Sul-Americana têm mais viagem internacional do que o próprio time do Coritiba, então... Nesse sábado, o grupo já confirmou mais de 30 torcedores que vão assistir a final juntos, na tela do SBT. E a expectativa do jogo é a de todo torcedor atleticano. Libertadores, estamos chegando! Meu rubro-negro, seremos campeões! A expectativa está muito grande. Isso foi nessa semana. Imagina como essa galera tá hoje. Deve estar com os ânimos à flor da pele esperando essa grande final. Agora a gente vai para um rápido intervalo e eu espero para vocês na volta. Estamos de volta ao programa da final da Libertadores SCC Esporte Especial. E agora a gente já vai direto para Curitiba, porque eu quero saber como que tá a expectativa dos atleticanos. Mauro Miller já está aqui com a gente. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde para você também, Dominique. A expectativa do povo atleticano aqui em Curitiba está a melhor possível. Só para você ter uma ideia, na Arena da Baixada, logo mais, vai ter lá um telão. Na verdade, são 4 telões colocados no meio do campo. 4 telões gigantescos. E já foram vendidos até agora há pouco mais de 43 mil ingressos e vai até 47 mil pessoas a lotação desse espaço. Normalmente, em dias de jogo, até 40 mil pessoas podem estar lá. Mas, com certeza, eles vão abrir aquela parte do gramado, vão cobrir o gramado e aí aquela parte vai ser aberta. Então, quase 50 mil pessoas estão sendo esperadas para essa festa da final da Libertadores entre Atlético e o Flamengo. A torcida do Atlético em Guayaquil não chega a 2 mil torcedores. Então, todos os atleticanos que ficaram em Curitiba, muita gente vai querer estar lá na arena para fazer a festa junto com o time, né? Obrigada, Mauro, por estar participando aqui com a gente em Santa Catarina. A gente estava na expectativa para conversar com você, ver como é que está o clima por aí, porque por aqui tem poucos atleticanos, mas aí Curitiba deve estar lotada de gente com a camiseta já e já querendo ir lá para o estádio para conferir esse jogo, né? Com toda certeza. Eu sei que aí em Santa Catarina, de uma maneira especial, a torcida flamenguista até é um pouquinho maior, né, do que as torcidas aqui de times do estado do Paraná. Mas eu vou dizer uma coisa para você, a cidade está fervendo aqui em Curitiba na expectativa de uma final. Desde 2005, o Atlético não vai a uma final de Libertadores. É bicampeão da Sul-Americana, é claro, e aí o patamar aumentou, o sarrafo aumentou, e essa final é esperada com grande expectativa pela torcida aqui do Atlético Paranaense. Dominique. Obrigada, Mauro, pela sua participação. E agora a gente vai para Lages,
porque tem muito flamenguista empolgado por lá. A nossa repórter Cláudia Prete foi lá no Recanto Rubro-Negro, onde tem pai e filho muito apaixonados. Olha só. Olha, pessoal, a gente voltou no Recanto Rubro-Negro aqui em Lages, mas dessa vez a gente voltou para mostrar uma coisa bem especial por aqui, para a final da Libertadores que acontece nesse sábado. Olha, eu tô aqui com o Fábio, ele que é filho do seu Renato, que tem aqui o Recanto Rubro-Negro, cheio de coisas do Flamengo, porque eles são torcedores fanáticos do Flamengo. E ele separou para mim aqui um monte de coisas do Flamengo, das Libertadores que o Flamengo levou, né, Fábio, em 1981 e em 2019. E a gente vai mostrar para vocês porque a expectativa para essa final da Libertadores por aqui tá grande, né, Fábio? Explica um pouquinho primeiro pra gente, então, o que você separou aqui pra gente para mostrar dessas finais da Libertadores. Conta. Então, aqui está um pouquinho do material que nós temos de 1981 e 2019, que são as Libertadores que o Flamengo venceu. Aqui estão os pôsteres, o time de 2019, aqui o time de 81. Essa camisa é uma retrô de 81, com o autógrafo do Zico, aqui número 10. Aqui tem as taças Libertadores em miniatura, também uma medalha da Libertadores. Aqui os jornais, 1981 e 2019, e aí tem alguns livros, algumas revistas e vários outros materiais aí no nosso acervo que contam essas duas grandes conquistas da história do Flamengo. E olha, essa paixão toda do Fábio, ela iniciou com o seu Renato, que é o pai dele. Ele tá escondido aqui, mas eu vou chamar ele para vir aqui contar pra gente um pouquinho de como que começou. Seu Renato, explica pra gente como que começou essa paixão toda pelo Flamengo, que fez transformar a casa aqui num santuário, praticamente. Eu costumo dizer que quem é Flamengo já nasce Flamengo. Com pouco tempo de vida depois, essa paixão ela aflora. E foi o que aconteceu comigo. No início dos anos 60, caminhando, eu encontrei um chaveirinho, sem saber o que era. Levei para casa e perguntei para o meu pai, que sempre foi um apaixonado pelo futebol. Ele disse, isso aqui é de um time do Rio de Janeiro. Falei, qual time? Flamengo. Falei, é o nosso time? Diz, não, o nosso time é o outro. Falei, esse é o meu. E a partir dali, tá tudo aí. Foi em 99 que vocês inauguraram esse espaço aqui com tudo que você já tinha, né, seu Renato? Guardado do Flamengo, enfim. E aí, a partir disso, também foi trazendo mais coisas para esse espaço, né? Perfeitamente. Nós já tínhamos, assim, de uma maneira bem reduzida, mas em 89 nós vínhamos muito carentes de grandes conquistas e foi o primeiro título de uma série que culminou com o tricampeonato de 2001. Há 15 anos, eles já dizem que não cabe mais nada aqui, mas todo dia vem alguma coisa nova do Flamengo. Agora eu vou voltar a falar com o Fábio, porque ele vai me contar qual que é o ritual se o Flamengo ganhar essa Libertadores. Primeiro, Fábio, onde que vocês vão assistir essa final? Segundo, qual que é o ritual depois se o Flamengo levar essa taça? O pessoal está programando aí para assistir na praça e é muito bacana, mas eu particularmente gosto de assistir em casa, quieto e comemorar depois, né? Depois que o título vier, que se Deus quiser vai vir. E depois o ritual, né? Uma conquista como uma Libertadores, ela marca muito. Então, nos dias posteriores ao jogo, já sai muito material, muito jornal, muita revista. A gente procura comprar tudo isso através de amigos do Rio de Janeiro. O Fla Lages, grupo de torcedores lagianos, também está organizando um evento para assistir a final da Libertadores neste sábado, na Praça João Costa. Quem conta é o embaixador, José Vanderlei Pereira. E a Embaixada Fla Lages, né, um dos seus princípios, pilares, é de aproximar os torcedores rubro-negros da nossa cidade e região, está promovendo no próximo sábado, aqui no calçadão da Praça João Costa, um telão, né, em alta definição para recepcionar a todos os rubro-negros que desejarem assistir o jogo com a gente aqui em Lages. Todos serão muito bem-vindos. Então, em Lages vai ter uma verdadeira festa para assistir esse jogo. Eu queria saber de vocês, meninos, onde vocês vão assistir esse jogo? Lucas, onde você vai assistir? Eu vou assistir em casa, eu vou assistir com a família, um jogo grande desse. Eu prefiro assistir sempre concentrado mais no jogo em si. É claro, a festa é sensacional também, o clima de bar, de estádio, mas eu vou assistir em casa prestando atenção, analisando o jogo ali, que acho que tem tudo para ser muito bom. E você, Genilson? Eu faço da mesma forma também, né? Como eu trabalho também em comentários, né? Na Guarujá, eu comento tudo o que acontece no futebol. Então eu prefiro ver o jogo mais tranquilo, sozinho, ou com uma companhia, mas não com multidão. Porque aí você não consegue se concentrar, você não consegue analisar realmente o que acontece durante o jogo. Então eu vou estar em casa também.
Então vocês vão estar em casa. E tem uma galera que eu convidei para estar aqui ao vivo com a gente, que eu quero saber onde eles vão estar. A gente vai ter agora 4 torcedores fanáticos. Agora mais, porque tem pequenininhos ali. Mais 2 do Atlético Paranaense e 2 do Flamengo. Então vamos começar a abrir ali, vamos começar a apresentar a galera. Primeiro a Ana Carolina. Vamos começar com a Ana Carolina. Seja bem-vinda, Ana. Oi, obrigada. Boa tarde. Boa tarde. E o Lucas? Quem é o Lucas? Boa tarde. Lucas, você é atleticano? Sim, atleticano desde criança. E o William? Quem é o William? Boa tarde, o William está aqui junto com o Henrico. O Henrico, torcedor do Furacão desde pequenininho. 5 meses de atleticano. E a gente também tem o Marcelo com a família. O Marcelo reuniu a família inteira. Aqui todo mundo precisa ser flamenguista. Se não for flamenguista, não mora na minha casa. Então, eu quero saber de vocês, como vocês acham que vai ser o jogo de daqui a pouco. Então, vamos ver. Meninos, querem perguntar? Vamos perguntar para eles o que eles estão achando. Eu queria perguntar para os flamenguistas ali, porque a gente já sabe, né, que basicamente quem pode resolver o jogo são aqueles que já são mais acostumados, né? O Pedro, o Gabigol, o Rascaeta. Queria saber se eles têm alguém que, de repente, possa frustrar esses craques aí e ser o cara que possa fazer a diferença nesse jogo aí. Então, vamos lá. Marcelo, Ana, quem quer responder? Cara, eu acho assim, é um jogo de 90 minutos. Então, eu acho que o favoritismo do Flamengo por ter um melhor elenco. Ele fica muito mais parelho, vai ser um jogo muito difícil, no final, qualquer erro é complicado. Eu estou contando muito com o Gabigol, que não vem fazendo gol nos últimos jogos, e alguma coisa diz dentro do meu coração que o Gabigol vai fazer a diferença de novo, igual fez em 2019. Estou contando muito com o Gabigol fazendo gol nessa final. E Ana, você é fanática? Como é que é a sua relação com o Flamengo? Sou fanática desde pequenininha, já venho de berço. Meus avós, minha família, né, meus pais, a família inteira é flamenguista. William, eu fiquei sabendo que você tem uma tatuagem do Atlético. William não, o Lucas tem uma tatuagem no braço do Atlético e parece que tem um espaço guardado já para essa final, se for campeão? Isso. Já tem um aqui no braço. E caso venha o título, a taça já tem um lugar guardado para ela também. E agora o Lucas vai perguntar para o William. William, eu queria saber uma pergunta. Eles falaram ali sobre Gabigol, sobre o talento que o Flamengo tem, um talento indiscutível no ataque. Eu queria saber do lado da defesa do Atlético, quem que você acha que pode segurar esses caras? Tem o Bento, que faz uma temporada sensacional, um cara que provavelmente vai estar no futebol europeu futuramente. O Thiago Heleno, que é um cara, um dos maiores da história do clube, um zagueiro que, em nível, também um dos melhores do Brasil nos últimos anos. Queria saber quem desses caras aí você acha que pode parar esse poderio ofensivo do Flamengo? Bom, então, como você falou, o Thiago Heleno é o nosso general, né? Então, ali na área com o general não tem para ninguém. Mas eu acredito que uma composição ali do general, com o Hugo Moura e o Fernandinho, como foi na Copa do Brasil, ali a gente tem um bom time para segurar esse meio super criativo do Flamengo. Então, dá para segurar o Flamengo com os nossos volantes e com os nossos zagueiros ali, o Fernandinho, o Hugo Moura, o Thiago Heleno e o Pedro Henrique. E eu tô achando vocês um pouco desanimados pro dia da grande final. Eu quero ver os flamenguistas. Qual música que vocês sabem aí que vocês podem cantar pra gente aí? Quero animação aí nessa final. Muito nervosismo, muito gratificante, né? A gente tá em mais uma final da Libertadores, mas contamos com a taça. Marcelo, puxa uma música aí com a família. Vamos lá. Oh, vamos ganhar, Mengo! Vamos ganhar, Mengo! Vamos ganhar, Mengo! Agora os atleticanos, quero ver. Puxa uma. Libertadores, estamos chegando. Meu Estou entrosado. Tá forte. Muito bem, galera. Muito obrigada por terem participado aqui com a gente. Espero que vença o melhor. Eu acho que vocês aí discordam de quem vocês querem que seja o campeão, mas vai ter um campeão aí depois dessa tarde e a gente espera que vença o melhor. Então vamos rapidinho, vamos pro placar. Começa, Ana. Quanto vai dar hoje?
2-1, gol da Rasca e 1 do Gabigol. Marcelo? Chega de sofrimento. Depois do jogo com o Corinthians, eu quero 4-0 no primeiro tempo. William, quanto vai dar? Vai ser 2-1 pro Atlético. E agora, Lucas? 1-0 pra gente, campeão. Toda soberba será castigada. 1-0 é goleada, né? Obrigada, galera. E aí, vocês acharam que eles estão animados para essa final? O que vocês acharam? Tenso, né? Acho que quando chega uma final, geralmente é assim, né? A torcida, mesmo que tenha uma equipe melhor que a outra, vai ter aquele momento de tensão, né? Então a expectativa é grande para essa final, né? Eu acredito que o jogo vai ser aquele jogo Atlético que tem aquele estilo Felipão, fechadinho, né, para jogar no contra-ataque, segurança, e o Flamengo tentando o tempo todo se impor, colocar no seu ritmo, e vamos ver o que vai dar. Esperamos um bom espetáculo. E agora, então, se eles já estão na expectativa, imagina quem vai ver de pertinho. A gente achou um catarinense que mora aqui em Florianópolis e vai estar lá em Guayaquil, e a gente conversou com ele. Olha só. E foi assim, com um sorriso no rosto de quem vai para a decisão, que Ricardo recebeu nossa equipe. E é claro, já uniformizado para a grande final. Olá! Sejam bem-vindos ao Lar do Flamenguista. Entrando na sua casa, já percebemos seu fanatismo, com muitas camisas, canecas e quadros. E a paixão pelo clube começou como uma brincadeira, literalmente, jogando futebol de botão. Na escola, tinha um poucos flamenguistas e eu era fanático pelo tal de futebol de botão. Sempre gostei demais de futebol de botão e nunca tinha dinheiro para comprar um time, e eu ganhei de presente o time do Flamengo. E na época tinha a revista Placar e eu fazia questão de cortar a cabeça do jogador e colar nos futebol de botão. E cada vez que o time do Flamengo mudava, eu mudava o time do Flamengo. Então passou a ser uma obrigação acompanhar o dia a dia do Flamengo. E ainda hoje o futebol de botão é presente na casa do Ricardo, que passou para o seu filho Lucas o gosto da brincadeira. O filhão, mesmo não sendo muito chegado ao futebol, veste a camisa por causa do pai. Essa paixão dele se contagia todo mundo aqui, então, tem jogo, a gente coloca a camisa, a gente torce junto. Eu não entendo nada de futebol, mas essa paixão dele ali faz todo mundo estar aqui junto, assistindo, vibrando, e é isso. Ah, e parece que até a escolha da esposa Gláucia foi por conta do Flamengo. E o meu marido é tão apaixonado pelo Flamengo que ele diz que até a escolha da esposa tem a ver com isso, já que a bandeira da Paraíba é preto e vermelho, igual às cores do Flamengo, né? E para completar, eu também sou flamenguista desde criança, eu e a minha irmã. Então a gente fechou também nessa paixão pelo time. E se você ainda duvida do amor desse flamenguista, olha só esses vídeos gravados em dias de jogos. Mengão! Pega essa cabeça! Mas agora que entendemos um pouco mais dessa paixão, vamos voltar à final da Libertadores. Como ele decidiu ir? Foi engraçado, porque isso aqui eu tenho que agradecer muito a minha cunhada, porque ela trabalha numa empresa vinculada à Bridgestone. E como ela sabia que eu era um flamenguista doente, apareceu essa oportunidade e ela me convidou. E quando ela me convidou, eu disse, eu vou largar tudo, vou, pode ter certeza que eu vou. Então, ela conseguiu a passagem aérea, a hospedagem, ingresso, deslocamento, tudo 0800, né? E é claro que perguntamos para a mulher se rolou autorização. Ah, com certeza autorizei, porque eu sei que é um grande sonho para ele, é muito importante para ele, né? Inclusive, a ida dele é um presente da minha irmã, né? E eu apoiei desde sempre, incentivei para que ele fosse. Tive a oportunidade de ir junto, mas preferi que ele fosse com um amigo, então vão dois grandes amigos, assim, comemorar e trazer o título para o Flamengo, com certeza. A autorização concedida, chegou a hora de contar os minutos para o tão esperado dia. E o Ricardo já tem um palpite de resultado. 2-1 com golzinho no final. Pode escrever. 2-1 com golzinho no final para a gente morrer do coração, quebrar tudo, os estádios, a bandeira, tirar a camisa. Vai ser para arrebentar mesmo. Não adianta ganhar de 1-0 no gol no início, tem que fazer o gol no final para valer a pena a viagem. Chegou a hora de arrumar a mala. E sem surpresa, vai 1, 2, 3, 4, até perdi a conta de quantas camisas do Flamengo ele vai levar. Ah, e não pode faltar o chapéu da sorte. Hora de fechar a mala e partiu Guayaquil.
E tem catarinense que já tá lá em Guayaquil. O Sidney é atleticano raiz e foi acompanhar de perto o time de coração. E a história que a gente vai contar é a do Sidney, torcedor fanático do Atlético Paranaense, que mora aqui em Santa Catarina. Adjetivo esse, aliás, que dá o nome à torcida organizada do Clube Paranaense. Fanático é Sidney, que enfrentou mais de 6 mil quilômetros para torcer pelo Furacão na final da Libertadores da América. E olha, esse fanatismo vem de muito tempo. Minha paixão pelo Atlético começou mais precisamente em 1996, quando eu tinha 10 anos e o Atlético tinha uma grande equipe, né, com o goleiro Ricardo Pinto, tinha no ataque o Paulo Rink, Oséias, dupla que marcaram época no Furacão e depois em outras equipes também do futebol brasileiro. E além de tudo isso, meu pai também era atleticano, acabou me estimulando. E obviamente a torcida do Furacão é sempre uma torcida muito fervorosa, também me chamou a atenção, aquela caveira que dá um brilho especial na Arena da Baixada. Então desde 1996 o Atlético passou a fazer parte da minha vida. Tem muito torcedor carioca aqui no estado de Santa Catarina. E torcer para o Furacão na final da Libertadores, com tanto torcedor flamenguista, olha, não é nada fácil, viu? Obviamente hoje, vivendo longe, as coisas são mais difíceis, né? A gente sofre de não poder estar junto, não poder acompanhar, não poder estar em todas as partidas, vivenciar o dia a dia atleticano, mas sempre estou com o Furacão. Em todos os momentos procuro estar junto, mesmo em meio às dificuldades de hoje viver aí a cerca de 250, 300 quilômetros, mas procure estar presente aí no dia a dia do clube. O presidente do Furacão, Mário Celso Petralha, disse que o clube seria campeão mundial até 2024. Essa é a segunda final de Libertadores da América que o clube paranaense disputa. A primeira delas foi lá em 2005 contra o São Paulo, e esse dia não sai da cabeça de Sidney. Até hoje a gente tem aquele gostinho que nos tiraram uma Copa Libertadores, né? Infelizmente, a Arena, que era o estádio mais moderno naquela época, não pôde receber a grande final. Foi uma frustração muito grande que a gente vive até hoje, né? Mesmo seguindo depois todos os protocolos, o São Paulo foi mais feliz, aproveitou bem os contragolpes e venceu aquela final. Sidney torce para que as redes sejam balançadas e que o Furacão conquiste a glória eterna. Ele já está em Guayaquil e manda um recado para todos os torcedores do Furacão que ficaram no Brasil para torcer para o time. O meu recado para o torcedor atleticano é confie, confiança, vamos torcer, vamos vibrar, vai dar tudo certo e a gente vai levantar esse caneco. Atlético, conhecemos teu valor e a camisa rubro-negra só se veste por amor. E a gente já foi para Curitiba para ver como está a expectativa por lá. E agora a gente vai para o Rio de Janeiro conversar com a Nath. Boa tarde, Dominique. Boa tarde a todos os amigos de Santa Catarina que acompanham a gente nessa tarde histórica, final da Libertadores entre Flamengo e Atlético Paranaense lá em Guayaquil, no Equador. Por aqui, vou te falar um negócio, por onde se vê, por onde se olha nas ruas do Rio de Janeiro, é torcedor do Flamengo por todos os cantos, é torcida, é bandeira, é bar, restaurante, com churrasco, com gente na rua, com música, com gente gritando. Às vésperas da convocação do técnico Tite para o Mundial do Catar, já agora no iníciozinho de novembro, o Tite vai anunciar os jogadores que vão para a Copa do Mundo. No último amistoso contra a Tunísia, o Pedro entrou, o Pedro fez gol, mostrou para o Tite que está pronto, que quer ir para a Copa. E aqui no Rio de Janeiro tem um clamor, não só da torcida do Flamengo, mas como torcidas dos outros grandes aqui do Rio. Antes de devolver para vocês, eu tenho umas curiosidades aqui. O campeão da Libertadores vai embolsar nada mais, nada menos que 16 milhões de dólares como premiação. Convertendo para real, isso daí é cerca de 85 milhões de reais para o grande campeão da Libertadores. É muito dinheiro. Eu volto com vocês aí no estúdio. Então aqui vamos continuar aqui no papo, já vimos Rio de Janeiro, já vimos Guayaquil, já vimos Curitiba, agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham do jogo? O que você acha que vai dar, Lucas? Cara, então, eu acho que o meu palpite pro jogo, na verdade, é um jogo bem truncado, como eu falei até com o Theo no início do programa, que ele concordou também que deve ser um jogo truncado. Finais, normalmente, de ação desse tipo, é difícil a gente ver uma final, um jogo muito aberto, um jogo com muitos gols. Eu acho que vai seguir essa linha por conta do estilo de jogo do Atlético também, que é um time que vai se retrair um pouco mais, mas eu acho que o segredo também está em um Atlético
jogar um pouco mais também se ele quiser ser campeão, porque acho que se você puxar muito o Flamengo perto do seu gol, o favoritismo do Flamengo, que tem qualidade técnica de um nível acima, eu acho que prevalece, né? Então, acho que vai ser um jogo bem truncado, mas assim, o Flamengo é um time que tem um elenco que pode fazer a diferença, mas o Atlético, eu acho que tem um lado que poucos estão falando também, que ele teve uma campanha muito mais pesada e ele teve que superar mais adversidades. Então, é um time que já está chegando acostumado a superar adversários fortes. Então, não é como se fosse uma coisa, 1 em 1 milhão para o Atlético, né? Acho que é difícil, mas também tem chance. Então, acho que é um jogo que acaba ficando equilibrado por esses fatores, né? Tá, e Genício, eu quero te perguntar da arbitragem, porque você já foi jogador e você sabe como é. Já saiu a escalação de arbitragem, a gente viu que a arbitragem é argentina, já teve problemas com o Vidal, já teve problemas com o Gabigol. Tu acha que a arbitragem na final ela fica mais difícil? O que tu acha? Eu acho que fica, né? Por conta até do peso do jogo, é o final de uma Libertadores. E a arbitragem, ultimamente, né, não só aqui no Brasil, mas como na América Latina, está deixando muito a desejar, né? Mesmo a ferramenta que eles têm na mão, que é o VAR, que se a gente for analisar lá na Europa funciona com maior tranquilidade, né? E aqui no Brasil e na América Latina, os árbitros têm dificuldade para trabalhar com essa ferramenta, né? Ela veio para ajudar e está acabando tumultuando ainda mais. Então, eu acho que quando se trata de uma final, né, então são decididos em detalhes. Então, esses detalhes o árbitro não pode deixar passar batido. Ele tem uma ferramenta na mão que ele pode usar bastante. Então, usa, né? Não fica querendo chamar a responsabilidade porque ele corre riscos, né? Então, acho que ele usando a ferramenta, a arbitragem pode ser tranquila. Tá, e o que vocês acham? Agora a gente está acabando aqui o nosso tempo, já estamos chegando na reta final do programa e eu quero palpite mesmo, palpitão. Quanto tu acha que vai dar, Lucas? Meu palpite, como eu falei, um jogo truncado, eu acho que vai dar 1 a 1 no tempo normal, segue na prorrogação também 1 a 1 e vitória do Atlético nos pênaltis. Eu acho que vai dar uma zebra aí, né, considerado o Flamengo consideravelmente favorito, mas eu acho que vai dar uma zebra. E você, Genilson? Olha, eu acredito num 2-0 para o Flamengo. Porque eu acho que, assim, o estilo do jogo do Filipão não me agrada muito. Ele segura, espera muito o adversário e dá muita bola para o adversário. E quando você dá a bola para um time do Flamengo que tem aquela qualidade, não só de um jogador, né? A bola pode cair no pé de vários jogadores que eles podem decidir isso, então ele corre muito esse risco. Então eu acho que o Flamengo tem essa vantagem e acho que um 2-0, acho que vai ser isso. Eu vou chutar no 1 a 1, vou ficar em cima do muro. Eu adoro ver pênalti, então tô doida para ver uma final de pênalti. Tem prorrogação ainda, né? Depois que vai os pênaltis ainda. Queria agradecer vocês pela participação. Obrigada, Lucas, pela participação. Muito obrigado. Eu que agradeço novamente a você, Genilson, todo mundo que acompanhou a gente aqui hoje e ansioso para esse jogo que acho que vai ser muito bom. Obrigada, Genilson. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite aí. E obrigada para você aí de casa que acompanhou o nosso programa. E agora, final da Libertadores, continua com a gente no SBT.